Daqui a pouco você tem podcast envolvendo músicos, pilotos. Para os caras, daqui a pouco faz mais sentido eles alocarem o tempo deles de outra forma. E eu acho que é um mercado que está bem saturado também. Fala galera, beleza? Bom, você deve ter acompanhado nas últimas semanas aqui no YouTube que tá rolando meio que uma queda dos podcasts aí. Mais precisamente o Flow, né? Quer dizer, estão comentando que tá acontecendo isso. Por quê? Porque o Flow, ele tá cortando alguns programas, né? O Vênus, o Ciência Sem Fim. Entende-se que esses programas não estão mais dando lucro e é óbvio que os caras vão cortar gastos. Tá mais do que nítido isso, se não me engano o Igor até falou sobre isso. Tipo, foram projetos que não deram certo. E com tudo isso, muitas pessoas começaram a comentar que tipo, mano, esse tipo de podcast, entrevista, já tá saturado, acabou, não dá mais o lucro que dava antes. Porque antes você chamava um convidado importante no podcast e batia milhões de visualizações. Hoje em dia, tipo, você vai ver às vezes na live, tem pouca gente, sabe? Tipo, pouca entre aspas, né? Eu vou falar que vai ter lá 1.000, 2.000 pessoas assistindo uma entrevista num podcast. Pro padrão do meu canal, da minha vida, porra, era meu sonho ter 2.000 pessoas na live, tá ligado? Agora, pra um podcast que antigamente fazia 300 mil, botava 300 mil pessoas na live, às vezes no mínimo ali 80 mil, entende-se que houve uma queda, né, de interesse do público. Fora que cresceram outros tipos de programas aí dentro dos podcasts, o Versus 30 é um, tá lá no Redcast, tá dando muito certo, não só no Redcast, em inúmeros outros canais. Então, assim, estão comentando que tá ficando insustentável manter o podcast no padrão antigo. E quem comentou a respeito disso é um cara que eu gosto muito, eu assisto, assim, diariamente os vídeos dele, um cara que entende muito de videogame e assim, ele por ser um cara maduro, macaco velho já aqui no YouTube, sabe, o cara das antigas mesmo, ele deu sua opinião sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Tô falando obviamente do BRKS Edu, tá na thumb, no coisa, não precisa ficar explicando. E ele postou o corte de um podcast que ele tem com alguns amigos com o título de "Está insustentável ter podcast no Brasil?" BRKS Edu comenta. Podcasts bem grandes, inclusive, como por exemplo o podcast do Vênus, né, da Yasmin, da Cris Paiva, o Ciência Sem Fim, do Sacani também, que são podcasts do Grupo Flow, que estão tendo problemas porque estão se encerrando, né? Estão fechando aí, ou estão entrando pelo menos em hiatos indeterminados, né? E isso tem sido uma questão que tem acontecido recentemente, né? Os anúncios foram feitos nas últimas semanas aí, mas que tem começado uma discussão que outros podcasts estão pegando, saiu no Inteligência Limitada, por exemplo, algo sobre isso, em outros cantos também, sobre se a gente está chegando num ponto de saturação no mercado de podcasts, pelo menos aqui no Brasil, né? Ou pelo menos esse tipo de formato de podcast, como é o formato do Vênus, como é o formato do Ciência Sem Fim, claro, em nichos diferentes, obviamente. E eu queria saber o que vocês acham disso. Será que a gente tá com podcast demais no Brasil ou nem? Então, cara, recentemente a gente até discutiu um pouco, né, os bastidores do debate, e eu espero que vocês entendam também que... Pra você que é fã do BRKS Edu e não sabe, esse cara aqui é um dos assessores do BRKS Edu, tá há anos com ele. Esses dias atrás, acho que não foi no vídeo de especial de 25 anos, 15 anos do BRKS Edu, que ele fala desse rapaz aqui, que eles já se acertaram há muito tempo, enfim, só uma curiosidade extra. É justamente sobre essa ótica de explicar como funciona e não pra gente se enaltecer. Só que o que a gente tem aqui? Além de a gente ter um roteiro e a gente tentar, né, seguir, não a risca, né, mas uma ordem aqui do que a gente faz, a gente não tem gastos altos com o programa. A gente tem sim editor, a gente tem que pagar contador por causa da nossa empresa, imposto, mas a gente não tem um estúdio enorme, vários funcionários, e cara, tem hora que a conta não fecha, né? Mas ao mesmo tempo, você tem um nicho. Eu acho importante você manter nesse nicho. E, de novo, a razão pela qual a gente faz o debate da forma que a gente faz é que não é interessante o suficiente você ficar falando qualquer coisa sem se preparar, sem estudar nada. E eu acho que é muito o problema de muitos desses podcasts. A maioria desses podcasts acham que simplesmente eles aparecerem, sentarem, gravarem é suficiente. E também muitos dependem de convidados famosos, e que também é outra coisa nossa aqui, que a gente quis que o nosso programa, o nosso produto, o programa que seja sustentável só nós três. Então eu sei que vocês querem ver mais de vários convidados, Kogu, a Carol, um pessoal que já veio aí, o Funk, e vão voltar. Mas assim, pra mim era muito importante a gente ter um programa que as pessoas gostem, independente de convidado, que eu acho que é justamente o grande... O que ele fala aqui é que tem que inovar, né, galera? Tem que mudar as paradas. Às vezes só entrevistas
já não funcionam mais. Por quê? Muitos dos convidados já passaram, esses extremamente famosos, já passaram em outros podcasts e destrincharam sua vida, sabe? Porra, tem cara aí que foi milhares e milhares de vezes aí, entre aspas, né, milhares, mas foi em tudo que é podcast. O Serjão, lá dos Foguete, mano, tá ligado? Pesquisa aí, você vê, já foi no Inteligência, Redcast, Flow, no Podpah, mano, o cara foi em tudo. Então, assim, no que tange as pessoas terem curiosidade a respeito da vida do Sérgio Sacani, eu acho muito difícil, porque assim, o cara já contou tudo da vida dele, não tem mais o que ele falar, sabe? Óbvio, sempre vai ter um assunto novo, outro, mas querendo ou não, nos podcasts sempre acabam entrando no pessoal da pessoa, né, pra conversar aquilo e se torna algo repetitivo. Esse é o meu ponto de vista, sabe? Por isso que tem gente inovando, criando programas, né, outro tipo de entretenimento, debates, tretas. O mundo tá virado em treta, mano. O Versus 30 explica muito isso. Então você chama um cara famoso pra ele debater com outras pessoas anônimas sobre algo que não concordam, sabe? Eu achei essa parada aí genial, né, do Versus 30. Eu já tive algumas ideias aí pra fazer sobre entrevistas que dariam muito certo em podcast, eu acredito, né? Às vezes não, mas eu não tenho o pataco, eu não tenho a grana pra botar em prática. O problema de todos esses podcasts, você tem que pagar um lugar físico, você tem que pagar um produtor, você tem que pagar um monte de coisa. Não tem tanto dinheiro de patrocínio assim. Os números não batem. Eu acho que, inclusive, em muitos sentidos, a gente tem números maiores de muitos desses programas que são gigantes. Então, é um negócio de, né, conter os gastos e se tornar sustentável, cara, que eu acho que a gente faz muito bem aqui, sabe? Então, é a execução de uma visão que a gente teve, cara. E não adianta só esperar que um corte vai viralizar e teu programa vai pegar um grande público, né? Considera também se o tempo do apresentador, dos membros do podcast, vale a dedicação. Porque no caso de alguém que só faz o podcast, beleza, mas às vezes a gente tem podcasts de pessoas que têm outros trabalhos de criação de conteúdo, e talvez para essas pessoas o tempo dela é mais valioso alocado em outros assuntos. Para mim, a minha participação no debate é muito relevante e muito importante, porque aqui é meu espaço para falar de assuntos que eu não abordaria no canal BRKS Edu, atingir públicos que eu não atingiria através do canal BRKS Edu. Eu vejo valor no meu tempo aqui. Daqui a pouco podia ser o caso de eu falar, valia mais a pena eu tirar esse meu período de gravação para fazer um vídeo elaborado para o canal BRKS Edu, isso aqui não tá valendo meu tempo, tchau. Eu não vou fazer isso. Mas eu consigo entender alguém numa situação paralela que fala, esse podcast é muito legal, mas eu tô precisando fazer mais vídeo, tô precisando fazer mais roteiro, sabe? Daqui a pouco você tem podcast envolvendo músicos, pilotos. Pros caras, daqui a pouco faz mais sentido eles alocarem o tempo deles de outra forma. E eu acho que é um mercado que tá bem saturado também. Mas fala bem esse BRKS Edu, né? O cara é foda, eu gosto dele. Tem gente que não gosta por conta de inúmeras coisas, mas eu gosto dele. E falando do assunto aqui em si, realmente, galera, hoje em dia o YouTube ele tá muito nichado. E eu mesmo já tentei outros projetos aqui, de ter 2 canais, né? Falar sobre treta em outros canais, tipo um react mais livrão, sabe? Algo diferente. Só que eu percebi que é muito melhor eu investir aqui nesse canal, postar mais vídeos aqui mesmo, porque aqui eu tenho um alcance maior e consequentemente vai me trazer mais dinheiro, do que eu tentar engrenar num canal secundário que vai me demandar tempo e dinheiro, vou ter que gastar dinheiro, né, porque tempo é dinheiro, já dizia Silvio Santos, para daí o canal monetizar, para daí ele engrenar, para daí, sei lá, 2, 3, 4 meses depois eu começar a ganhar pouco, e aí depois começa a engrenar e começa a ganhar grana legal. Então, do ponto de vista de trampo, eu acho que se você tem um canal que tá dando certo, investe nele, tá ligado, mano? Posta mais nele. É isso que eu tô fazendo e tá dando certo pra mim. Outro ponto importante que eu quero comentar aqui, né? O mais importante, pra ser sincero. Money, dinheiro, né? E vocês devem saber, porque isso é de muito tempo, a maior grana dos influencers hoje em dia não vem do AdSense, e sim de patrocinadores. A não ser que você seja um cara extremamente bombado, né? Tipo, por exemplo, o Jazz Ghost, que hoje em dia o cara é bombado, o cara faz os vídeos dele lá, bate em 24 horas 1,5 milhão, entendeu? Aí gera grana pra caramba. Ou, vamos falar do mundo da treta, o Ismael, né? Que é um cara que explodiu aí, faz 400, 500 mil. Ele deixou vazar os ganhos dele uns tempo atrás lá, né? Quantidade de views. Se não me engano, ele tinha ganho 220 mil reais num mês só de YouTube, da AdSense. Então, se você não é um cara muito fora da curva, ao ponto de fazer muita visualização, você vai ter que depender de patrocinadores. E pra quem trabalha aqui no YouTube, sabe que reduziu muito a procura dos patrocinadores em YouTubers de vídeo deitado. Ou seja, meu canal de podcast e etc. Tudo isso porque o mercado
mudou. Hoje em dia tem os shorts, né? Tem gente que faz publi dedicada dentro de um shorts, o que talvez valha mais a pena. E principalmente o senhor YouTube abraçando tudo pra ele. O que o YouTube tá fazendo? Ele anda meio que boicotando alguns tipos de publicidade dentro dos vídeos dos influencers. Uma delas é bet, porque sim, agora o YouTube ele tá botando restrição de idade aí, né? Nos publicidades de bet e até outras coisas aí. Porém, o anunciante pode anunciar no YouTube sem ter restrição de idade, tá ligado? Deixa eu te explicar. Se você é patrocinado por uma bet e você coloca lá, né, a bet lá, um trechinho do teu vídeo, um anúncio, e o robô do YouTube detectar, ele vai botar uma restrição de idade no teu vídeo. Só que nesse mesmo vídeo que ele botou restrição de idade, ou em outros vídeos do seu canal, ele vai lá e bota propaganda de bet sem restrição de idade, sem nada, tipo, por conta própria, de várias outras bets. E eu não tô falando só de bet não, galera, sabe por quê? Hoje a divulgação do YouTube, ela é focada em retenção de público. Já foi like, né, que a galera, dá o joinha, já foi comentário, mas hoje o que mais faz o YouTube recomendar seus vídeos é retenção de público. Se você conseguir prender o teu público o máximo possível, mais o YouTube vai recomendar. Então se você bota uma propaganda de, sei lá, um jogo de videogame, e essa propaganda tem 2 minutos dentro de um vídeo de 10, as pessoas que não se interessam vão pular essa publi. E aí vai ter estatística, né, e no meio vai ter um rombo de tempo, assim, que foi o que as pessoas pularam. Antigamente, pra pular, o próprio influencer tinha que marcar ali o trechinho. Hoje não, o YouTube ele começa a entender, sei lá, depois de um tempo que as pessoas estão pulando ali, ele começa a entender que aquilo não é interessante e ele mesmo cria ali um momento menos interessante e a galera pula. Só que isso fode com o influenciador, porque aí cai a retenção de público e o YouTube para de recomendar. E eu não tô falando recomendar só pra fora dos seus inscritos, não. Ele para de recomendar até pros seus inscritos. Então, querendo ou não, é meio que uma concorrência desleal. O YouTube, ele quer tudo pra ele, sabe? Eu quero que vocês anunciem aqui, ó, aqui comigo. Com tudo isso, obviamente que as empresas, no geral, estão perdendo o interesse dessa parada e estão literalmente indo anunciar diretamente no YouTube. Mas enfim, vamos ver aqui os comentários da galera, né, ver o que estão falando dos podcasts. No momento em que até o Sérgio Malandro tem um podcast, é porque a coisa fugiu do controle. É verdade, mano, Sérgio Malandro tem... Cara, quem assiste podcast do Sérgio Malandro, né, mano? Porque, mano, eu sou um cara, eu tô com 36 anos, inclusive eu tô fazendo aniversário hoje. Me mandem feliz aniversário. Eu tô fazendo 36 anos hoje. O Sérgio Malandro, ele é um cara da vergonha alheia, assim, lá dos anos 90, mano. Tipo, eu lembro de assistir os filmes da Xuxa e ele ser o príncipe da Xuxa, eu falo, não, Xuxa, não beija esse cara feio de mullet aí, não, puta que pariu. Então, essa quantidade de podcasts aí exorbitante, né, ao ponto de até o Sérgio Malandro ter podcast, saturou o mercado mesmo. É simples, o público não aguenta mais escutar as mesmas pessoas. Uma coisa é você escutar várias vezes alguém que tenha conhecimento científico abrangente e outra coisa é você ficar escutando várias vezes o mesmo cantor que vai no podcast e contar as mesmas histórias. É exatamente isso aqui que ela falou. Eu tinha falado lá no início. Eu até usei o Sérgio Sacani, né, como exemplo, porque ele é um cara que vai em muitas, mas o Sacani, ele tem um leque muito grande, né, em que ele pode falar só de ciência e tal. Agora, quando é pra falar só do cara, o cara já foi em vários podcasts, as pessoas nem querem saber mais, porque já sabem, na verdade. Todos os setores profissionais estão saturados no Brasil. É muita gente pra pouco emprego e pouco dinheiro. Nossa, nada a ver isso aqui, mano. O formato saturou. As pessoas querem outras coisas. Aproveitar os streamings caros que elas pagam e não usam, por exemplo. Nicho não é uma coisa negativa. Um nicho bem trabalhado é rentável por anos. Rentável por anos, né? Não significa que eternamente. Esperando o Podpah falir. Eita porra, não fui eu que falei não, mano. Foi que o Neo Matrix Games. Não dá, o conteúdo se acomodou e ficou blasé. O Flow explodiu justamente por apresentar algo mais íntimo de criadores já famosos que até então não sabíamos. Quando todos já foram em 45 podcasts, perde propósito. Finalmente alguém falando básico. Se não se paga, não tem viabilidade. E já tem tempo que esse formato de MassaCast saturou. Podcast de nicho e com temas são sustentáveis. Agora essas mesas de entrevista com convidados, Jô Soares, Wanabe, saturou e muitos serão limados. Mano, o fato é isso aí, galera, tipo, nicho, sabe? Até pra você que quer trabalhar no YouTube aí. Se você quer fazer um tipo de conteúdo, niche naquilo, sabe? Faça somente aquilo. Não tente fazer as paradas exorbitantes demais, sabe?
procure falar sempre das mesmas coisas. O meu conteúdo aqui, ele é nichado em treta, porém, ainda assim não é um bagulho que eu consigo nichar 100%, porque eu não tô falando sempre das mesmas pessoas. E isso aí varia demais o público. Eu posso estar aqui falando de BRKC do podcast, que é uma coisa que as pessoas estão procurando no momento e algumas vão assistir. Mas tem gente que já viu vídeo de outras coisas aqui no meu canal e que não tem interesse nisso. Então, realmente, canal de treta, a gente vive mais do hype, porque é difícil você nichar perfeitamente. Agora, tem canais perfeitamente nichados, assim. E como que você vai nichar, assim, o seu conteúdo? Um exemplo, tem um canal que eu acompanho aqui, um abraço, inclusive, pra ele, o Igão Play. Ele é um canal de gameplay focado só em jogos de corrida. Então, você sempre vai ver no canal dele jogos de corrida. Não é outra coisa. Outro canal muito nichado, abraço também pro Edu, o X-Racing. Toda vez que você for assistir os vídeos do X-Racing, eles são exatamente a mesma coisa, entendeu? Tipo, o mesmo conteúdo, sempre motovlog, treta, essas paradas aí. Então, quem consegue nichar, assim, de uma forma perfeita, trazer exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, dá muito certo aqui na plataforma. Enfim, acho que eu falei pra caralho nesse vídeo aqui, eu quis comentar, trazer algumas experiências minhas. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o like, eu falo de treta aqui todos os dias, então tem 2 vídeos de treta por dia. Se inscreve aí, se você gosta de ver uns barracos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!